Hello, seguidores! Pronto para a próxima parte do vídeo? Bom, se vocês não me conhecem, meu nome é Paty Alencastro. Se você não assistiu a primeira parte do vídeo que eu explico como foi ser uma modelo em Istambul, parte 1, procure aqui no meu canal ou no link aqui na descrição, eu não sei onde eu vou colocar. Mas enfim, como eu falei no último vídeo, eu decidi dividir ele em duas partes. Então aqui, nesse vídeo, eu vou contar sobre os perrengues e sobre o lazer que eu tive lá em Istambul. E é isso, bora pro vídeo! Bom, vamos para os perrengues que eu tive lá em Istambul. Primeiramente, meu perrengue mais assim bobo foi saindo do Brasil, que eu quase perdi meu voo para a Alemanha, porque eu errei o portão, então eu tive que sair correndo para não perder meu voo. Tipo assim, eu tinha, sei lá, 5 minutos para estar dentro do avião. Esse foi meu primeiro perrengue. Agora, perrengues lá em Istambul. Assim, eu tive alguns, mas assim, o que mais me chateou foi a questão do meu contrato. Eu, como uma new face, não tenho obrigação de saber tudo sobre o contrato, né? Então é por isso que a gente tem agência, é por isso que a gente tem pessoas que ficam responsáveis por isso. Bom, então o que aconteceu? Depois do meu contrato de 3 meses, a gente recebe no final do nosso contrato. Então o meu contrato era de 3 meses, eu ia trabalhar os 3 meses e ia receber no final do contrato. O que aconteceu? Acho que uma coisa que ninguém sabe é que a modelo, antes dela viajar, ela já viaja com dívida com a agência. Então, por exemplo, lá você tem que pagar aluguel, você tem que pagar o seu driver, o pocket money que eles te dão, eles descontam de você no final do contrato. Então, assim, tudo isso se torna uma dívida que é descontada do que você recebeu, do que você trabalhou no final do seu contrato. E aí, eu tive um problema porque não me explicaram direito, não souberam me explicar da forma correta como essa dívida era abatida do meu montante que eu tinha para receber. Então, assim, esse foi o perrengue maior que eu tive lá. Foi uma coisa que me chateou muito, porque eu tinha uma expectativa X e depois foi uma expectativa Y. Então eu fiquei muito chateada por isso. Então, assim, tenham muita atenção com os contratos, se vocês tiverem dúvidas, tirem todas as suas dúvidas. Não viajem achando que vocês sabem tudo. Qualquer dúvida, seja a dúvida mais minúscula que for, não viajem com dúvidas. Tirem tudo a limpo, porque assim, quando você tá lá, é você e você, entendeu? E quando aconteceu isso, eu fiquei muito chateada. Não foi culpa minha, foi assim, um problema da minha agência mãe, que não soube me explicar da correta forma, né? De forma correta, na verdade. Enfim, mas foi uma coisa que a gente resolveu depois, assim que eu voltei pro Brasil. Eles me explicaram, eles se desculparam comigo por não ter me explicado da forma correta. E fazer o quê? Aceitei as desculpas, não é mesmo? E bola pra frente. Então esse foi um dos perrengues que mais me chatearam quando eu tava lá em Istambul. Bom, agora vamos para os outros perrengues que eu tive lá. Bom, lá em Istambul eu acabei pegando Covid pela segunda vez. E daí eu tive que fazer quarentena durante 15 dias. Então assim, eu perdi casting, perdi trabalho. Eu tinha um trabalho confirmado em Izmir, que é uma cidade próxima de Istambul, que eu ia fazer uma campanha lá. E daí a minha agência teve que cancelar o trabalho. Sem contar que esses 15 dias paradas reverteram muito assim no meu montante final que eu ia receber no meu contrato, né? Então assim, foi uma coisa bem ruim, foi ter ficado doente lá em Istambul. Outra coisa que aconteceu lá comigo, sempre que vocês forem andar de metrô, sempre andem com dinheiro trocado na carteira. Por quê? Lá, o metrô não aceita mais de 20 liras para você colocar no seu cartão. Então, assim, se você tiver com uma nota de 50 liras, você vai ter que trocar esse dinheiro para depois colocar o passe no cartão. E daí, um dia eu e minha amiga, a Lohane, que era minha roommate, a gente foi dar uma volta e, assim, os metrôs, eles funcionavam até meia-noite por conta do lockdown. Quando não tinha lockdown, funcionava 24 horas, mas por conta do lockdown, funcionava até meia-noite. E daí a gente resolveu ir embora, assim, sei lá, 11h30 para casa. E daí nós lembramos que a gente não tinha colocado passe no cartão. E nenhuma de nós duas tinha menos de 50 liras, tipo assim, não tinha dinheiro trocado. E como é que a gente ia trocar o dinheiro, sendo que todos os estabelecimentos já estavam fechados? E aí foi meu grande problema. Sorte que eu sempre andei com um cartão de débito internacional e dentro dos metrôs tem assim uns caixas que você consegue sacar o dinheiro. E daí eu consegui sacar dinheiro e a gente conseguiu ir embora pra casa. Mas assim, se não tivesse caixa, se eu não tivesse cartão, provavelmente eu teria ficado ali pelas ruas, ou voltado andando, ou ter conseguido um táxi. Mas assim,
sempre andem com dinheiro trocado quando vocês forem andar de metrô em Istambul. Perguntaram quanto tempo demorou assim para cair a minha ficha quando eu tava lá em Istambul. Assim, nos primeiros dias foi assim muito sensacional. Eu falava, caraca, eu saí do Brasil, eu tô tendo uma vivência internacional, trabalhando com um modelo que é o meu sonho. Então assim, nos primeiros dias eu fiquei meio desacreditada, mas eu tava curtindo muito. E depois, com o passar do tempo, foi virando uma coisa mais, ok, estou aqui. Mas eu tive muitos momentos assim difíceis lá, sabe? Que eu me senti muito sozinha, sentia muita falta da minha família. Eu achava, putz, será que eu vou conseguir fazer dinheiro suficiente, sabe? Então, esses foram os momentos assim bem chatinhos. Mas eu e a minha roommate, a gente sempre pensava positivo e a gente era muito grata por estar vivendo aquilo, por estar tendo aquela experiência, porque assim, não é uma oportunidade que toda modelo brasileira tem. E eu tive essa oportunidade e ela também. Então, a todo momento, a gente era muito grata por tudo que estava acontecendo, mesmo tendo os momentos difíceis. Me perguntaram também como foi a minha relação desde o dia que eu descobri que ia para Istambul até o dia que eu cheguei lá. Assim, foi uma coisa muito rápida, porque eu lembro que eu fiz o meu material para o internacional no começo de julho, e daí 8 dias depois, se não me engano, já tinha um contrato dessa agência em Istambul me querendo. E daí, eles lá em Istambul queriam que eu fosse assim, no mês de julho, tipo 15 dias depois. E eu falei que não dava, porque realmente não dava. Eu não tinha passaporte, eu não tinha mala, eu trabalhava, né? Eu fazia estágio, então eu tive que pedir as contas do meu estágio para poder viajar. Então, assim, foi muita correria. E daí eu pedi pra agência 30 dias para eu conseguir colocar minha vida em ordem aqui no Brasil. E daí eu viajei para lá no dia 16 de agosto. E quando eu cheguei lá em Istambul, foi assim uma coisa incrível, porque era o meu sonho fazer uma viagem internacional. E era assim, ainda mais porque eu tava indo a trabalho, fazer uma coisa que eu gostava muito. Mas esse processo foi assim uma coisa muito rápida, muita correria, muitas emoções. Mas foi assim a melhor emoção que eu tive na minha vida até então, eu acredito. Foi uma correria muito boa. Outra pergunta. Perguntaram por que eu tive que pagar multa para poder voltar para o Brasil. Acontece que assim, quando eu fui para a Turquia, eu fui com visto de turista. Então assim, eu tinha 90 dias para ficar lá, que era o prazo do meu contrato. E daí o que aconteceu? A minha companhia aérea cancelou o meu voo e pediram para eu escolher uma nova data para eu ficar lá. E daí assim, eu poderia escolher, sei lá, uma semana depois, um mês depois, era a minha escolha. E aí, pelo fato de eu ter ficado 15 dias de quarentena, eu falei, bom, vou ficar mais um mês aqui, já que eu pude escolher, escolhi ficar mais um mês. Só que daí o que acontece? Como eu não tinha visto de trabalho, meu visto era de turista, eu iria precisar de um visto para ficar mais um mês. Só que assim, um visto para ficar mais um mês era muito caro. Então assim, a minha agência não ia pagar o visto para eu ficar mais um mês. Então o que eu acordei com eles? Eu ficaria trabalhando mais um mês lá, e daí, se eu tivesse que pagar a multa no aeroporto, eles pagariam a minha multa. Então é basicamente isso. Eu tive que pagar uma multa no aeroporto porque eu fiquei mais tempo do que o meu visto permitia. Então eu podia ficar 90 dias, eu fiquei, sei lá, 120 dias, 130 dias. Foi basicamente isso. Então você paga pelo fato de ter ficado dias a mais que o permitido. Agora vamos falar da parte boa de Istambul, que foram os lugares que eu fui visitar lá. Assim, Istambul é uma cidade muito bonita, muito incrível para você visitar, para você turistar. E o lado bom de Istambul é que você consegue fazer tudo de metrô ou de ônibus, porque as coisas são próximas. Mesmo que não seja tão próximo, assim, você andar de metrô e ônibus lá é muito tranquilo, porque o valor é super ok, é super seguro e a qualidade do transporte público lá é muito boa. Então, assim, eu e minha roommate, a gente era, assim, muito parceira nessa questão. Então, teve uma vez que fui pra ilha de barco. Que mais? A gente pegava o metrô e ia parar, sei lá, na beira do mar. Tinham muitos lugares para você tirar foto. Visitei as mesquitas. Foi, assim, uma coisa muito incrível mesmo. Então, assim, resumidamente, Istambul tem lugares muito bonitos para você visitar. Lá uma coisa legal é que, por exemplo, o barco lá é considerado transporte público. Então, quando eu fui para a ilha com a minha roommate, a gente pagou 10 liras e a gente saiu de Istambul e foi até uma ilha que chama Kinalhada, alguma coisa assim. E a gente foi e voltou com esse transporte público, a gente se divertiu, passou o dia na ilha e depois a gente voltou para casa. Então, assim, foi super em conta e foi super legal. Agora vamos para as festas e restaurantes lá em Istambul. Bom, quando eu cheguei lá tava rolando lockdown, então assim, os restaurantes e baladas só podiam funcionar no máximo até meia-noite ou até as 2 da manhã.
Então, assim, os restaurantes começaram a virar boates, digamos assim. Então, você estava lá jantando, dava 10 horas, entrava um DJ, começava a tocar, a galera vinha e era basicamente isso. Eu também fui em algumas baladas lá que foram muito legais. Um lugar que eu gostei muito de ter ido lá foi o Oligarque, que era, tipo assim, uma balada a céu aberto. Tipo, tinha uns loungezinhos que você ficava e, assim, o céuzão lá estrelado e a música tocando, então era muito legal. Uma coisa de Istambul que eu gostei muito foi a questão que lá funcionava um aplicativo que chama Beauty Pass. Nesse aplicativo, você faz um cadastro com o seu composite de modelo e daí o aplicativo disponibiliza para as modelos que elas possam jantar ou almoçar em algum restaurante. Então, assim, você faz a sua reserva, vai lá, come e bebe de graça porque você é modelo. Bom, e uma coisa que me surpreendeu muito lá na espécie de Istambul é que, assim, eu achei que ia chegar lá e só ia ouvir música de Istambul, só música turca. Só que não, as festas tocavam hip hop, tocava reggaeton, música latina, então, assim, eu curti muito, me diverti muito. Istambul foi uma cidade incrível que eu amei conhecer, os lugares eram ótimos, as pessoas eram muito amigáveis, enfim. Foi essa minha experiência em Istambul. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ficado bem explicado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui no comentário, deixem um like, compartilhem com seus amigos. Enfim, galera, eu sou muito grata pela viagem que eu tive. Eu aprendi muita coisa. Foi assim uma viagem assim que me transformou. Eu acho que eu sou uma outra pessoa mais responsável, mais independente. Enfim, eu amei. Vou ser grata sempre por ter vivenciado isso. E quero dividir com vocês as minhas outras viagens, as minhas outras conquistas. E é isso, espero poder dividir aqui com vocês a minha próxima viagem. Um beijo e até mais!